Olá, gente, tudo bem? Bom dia ainda. São 11 horas, né, da manhã, 11h07, atrasei um pouquinho, mas é isso aí. Eu vou fazer algumas lives, né, durante um período, não sei quanto tempo e nem quantas. Oi, André, tudo bem? E aí eu vou avisando vocês conforme eu vou me organizando, mas eu pretendo fazer sempre até quando eu sentir direção de Deus pra fazer, tá bom? Olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é o vinho e o odre. Alguns de vocês já devem ter escutado sobre isso, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá? E aí é uma passagem que tá em Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Então, fala assim: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuem quando festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será retirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha usando pano novo. Remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos, né? Então, eu queria, antes da gente, né, falar sobre esse trecho, eu queria só orar rapidamente, tá bom? Então, se você estiver aí na sua casa ou no seu carro, não sei onde você tá, puder fechar os olhos, e não no carro, só se você for passageiro, puder fechar os olhos comigo para fazer a oração, tá bom? Ó Senhor Jesus, muito obrigada por este momento, Pai. Estamos na Tua presença para que o Senhor diga a nós aquilo que nós precisamos ouvir. Que seja o Senhor e que não seja eu, que o Senhor me use para falar aquilo que for necessário, que o Senhor use também aqueles que estão nos ouvindo e que a Sua presença esteja nos preenchendo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego este momento e esta leitura em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, quando a gente fala aqui no versículo 22, ele diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Em algumas traduções está como odre, né? Na chamada da live é um odre que eu busquei a imagem. Ele é como se fosse uma bolsa de couro onde as pessoas usavam para levar água, né? Levar água ou então colocar vinho, enfim. E este odre, ele, quando é novo, e você coloca um vinho, quando o odre é velho e você coloca um vinho novo, o que acontece? O vinho, todo mundo sabe que ele fermenta, né? Então, conforme ele fermenta, se você colocar esse vinho no odre velho, esse odre ele vai rasgar porque o vinho vai fermentar, né? O vinho ele vai aumentar. Então, o que acontece? Quando a gente é transformado em Cristo, a gente é como se a gente fosse um odre velho com um espírito novo. Então, o nosso espírito, ele precisa de um recipiente novo. Porque se você quiser ser um vinho novo, mas continuar em um recipiente velho, você vai estragar o que é novo, né? Por isso que ele fala que o vinho arrebentaria a bolsa.
e tanto o vinho como o recipiente estaria estragado. Então, por isso que, se a gente quer, pretende e somos novos com relação a várias coisas, com relação a nossas condutas, com relação aos nossos pensamentos e posicionamento aqui né, na Terra, a gente precisa atualizar, vamos dizer assim, o nosso recipiente. A gente precisa atualizar o nosso recipiente. Então a gente precisa tirar tudo aquilo que é antigo, todas aquelas palavras que a gente falava, todos aqueles costumes que a gente, né, tinha, tudo aquilo que a gente costumava fazer e ser, para que o vinho novo possa fermentar, né? Porque não cabe uma pessoa que descobriu o novo permanecer como velha em alguns costumes, né? E aí também, aqui quando ele fala sobre o jejum, né? Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Por quê? Porque as pessoas, elas estavam julgando os discípulos de Jesus por não jejuarem, né? Sendo que eles estavam ali na presença de Jesus e ainda não havia, né, o Espírito Santo neles. Só depois da ressurreição de Jesus, com a morte dele, né, depois ele ressuscitou, é que o Espírito Santo de Deus veio, né? E aí o Espírito Santo de Deus preencheu os discípulos. E aí sim faria sentido esse jejum que os antigos faziam, né? Então, o que eu quero dizer é bem rápido e simples, que a gente precisa ser um recipiente novo para que possamos resplandecer o vinho novo, para que a gente possa se tornar vinho novo em odre novo. Não dá pra gente ser vinho novo em um corpo velho. Os dois não combinam. Um contamina o outro. Tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. E agradeço a todos que estiveram conosco. E em breve voltarei com outra live sobre algum outro assunto. Aquilo que Deus colocar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!